Olá! Esse vídeo eu estou gravando para mostrar para você que tem medo de navegar por essa tela preta do terminal do Linux, como a gente pode se localizar, tá? Quais são os principais comandos, ok? Então, ó, repare que para esse vídeo eu criei um usuário chamado Student, tá? Imagina que você está aqui e lembre-se, isso serve tanto para o terminal quando você está no computador de bancada ou para quando, por exemplo, você está mexendo num servidor remotamente, tá? Então, você tem esse usuário student, imagina que é o seu usuário, e você quer saber quais são as pastas, os arquivos que você tem nesse servidor, tá? Você vai usar o comando ls. Lembra de listar, tá? ls listar. Dei enter para rodar, não aconteceu nada. Por quê? Vou mostrar aqui, aproveitando que a gente está no Windows, ó, tá aqui o usuário student. Vou abrir e só tem esses arquivos, Profiler, Bash, Bash RC, Bash Logout, que começam com pontos. Esses arquivos aqui, na verdade, eles são arquivos do sistema. Então é por isso que eles não aparecem ó, quando eu digito ls e dou Enter. Tá? Então, vamos criar uma pasta agora. Para isso eu vou usar o comando mkdir. mk lembra de make, dir diretório, e eu vou chamar de pasta 1. Ok? Rodei aqui. Agora, na hora que eu der ls, a pasta 1 aparece aqui. Ok? Vamos olhar aqui. Dei um atualizar. A pasta 1 está aqui dentro. Tudo bem? Legal. Agora, repara que eu criei essa pasta 1 sem usar espaço. Então, eu vim aqui, coloquei mkdir pasta 1. Se eu fizer mkdir fazer um diretório pasta espaço 1, olha o que ele vai fazer. Vou dar ls de novo. Ele criou um diretório chamado pasta, que está aqui, e criou um diretório chamado 1. Olha que confusão, tá? Então, isso é fundamental para vocês perceberem que a gente não pode usar espaço em nome de pasta quando trabalha com Ubuntu. Isso causa muito problema, causa muito dor de cabeça. Ok? Então, se existe. Vamos pensar que você queira criar um nome de pasta que por alguma razão precisa ser longo. Tal. Então, você pode usar a opção mkdir de usar assim, olha, pasta que eu precisei. Pasta que eu precisei. Então repara que para você fazer isso, você tem que usar o underline, né? Underscore. E agora, na hora que você faz isso, ó, você tem essa pasta aqui dentro. Tudo bem? Tá? Então, se precisar criar um nome de pasta um pouquinho mais, vamos dizer assim, amigável, um nome mais longo, usa underline. Tá certo? Tá. Então, se o mkdir cria pastas, deve ter um comando, né? A gente espera que tenha um comando que vai remover pastas, né? Vai deletar. E é justamente o comando rmdir, remover diretório. Então, eu vou remover o diretório 1 e aqui eu vou aproveitar desta propriedade aqui do espaço. Lembra que quando a gente coloca espaço ele cria várias? Então eu vou colocar espaço e ele vai deletar várias. Olha que legal, tá? Outra coisa aqui do terminal que vocês podem fazer, que vocês vão ver que podem reparar que eu faço muito, você começa a digitar, se você der tab, ele vai automaticamente completar para vocês, tá certo? Então, rodei aqui. Agora, a hora que eu der ls, a gente só tem a pasta 1. Tá legal? Vamos olhar aqui dentro, dar um atualizar. Só tem a pasta 1. Tá certo? Então, vamos criar aqui agora pastas para a gente usar nos próximos exemplos. Vou criar uma pasta 2 e uma pasta 3. Tá? Vou dar ls, agora não vou ficar mostrando para vocês, espero já ter conquistado a confiança de vocês, né? A gente tem a pasta 1, pasta 2 e pasta 3. Tá,
Então, ó, vamos olhar aqui, vou abrir aqui para vocês. Repara que se a gente clicar aqui em cima, no Windows, né? Posso depois mostrar uma outra pasta, mas no Windows a gente tem o caminho até a pasta onde a gente está mexendo com os nossos arquivos, certo? Todo esse caminho grandão aqui. Como que eu sei em qual caminho eu estou trabalhando nesse momento pelo terminal do Ubuntu? Para isso, a gente vai usar o PWD. O que significa PWD? Path. Tá? Quando eu falo o que significa, é como que você pode interpretar. Path para o Working Directory. Então, caminho para o diretório, para a pasta que você está trabalhando. No caso, o caminho é Home e Student. Tá? Esse é o caminho completo. É o equivalente desse caminho gigantão aqui, que a gente vê no Windows. Tá certo? Tudo bem? Tá. Então a gente criou, a gente agora sabe achar onde a gente está, né, qual diretório a gente está trabalhando, e a gente criou, aprendeu a criar pastas. Então como que eu posso entrar numa pasta? Para eu entrar numa pasta, eu vou usar o comando cd. Pensa cd de Change Directory, tá? De trocar o diretório. E para isso agora, eu vou usar aqui cd pasta 1. Tá? Repara que agora apareceu azulzinho aqui, pasta 1, e se eu der pwd, olha que legal, ele vai aparecer esse caminho, Home, Student, pasta 1. Agora, repara que que nós estamos dentro dessa pasta 1, tá certo? Só que nós temos essas pastas 2 e 3, ok? Vamos dar um atualizar aqui, só para vocês verem que a pasta 1, a pasta 2 e a pasta 3, elas estão no mesmo nível, tá? Tudo bem? Que é o que mostra esse comando aqui. Se eu der um ls dentro da pasta 1, ele não vai mostrar nada, não vai retornar nada. Por quê? Porque não existe nada dentro dessa pasta, a gente ainda não criou nada ali dentro, tá certo? Então, imagina que você entrou na pasta. Como eu posso voltar para a pasta anterior que eu estava? Que é essa aqui. Bom, existem alguns modos. Para você voltar para a pasta que está no nível anterior, a gente usa dois pontos. Então, repara que aqui nós estávamos nesse caminho. Deixa eu dar um PWD para ficar mais claro para vocês. A gente estava nesse caminho aqui, nesse nível. Nós entramos na pasta 1 e agora voltamos para essa pasta que é a pasta Student. Tá certo? Agora, vamos entrar na pasta 2, só para a gente entrar mesmo nela. Dar um PWD aqui para vocês pegarem bem isso, tá certo? E vamos fazer o seguinte. Vamos da pasta 2, vamos entrar para a pasta anterior, no caso, essa pasta aqui que nós chamamos de Home e o nome do usuário, vamos direto para ela, sem usar os dois pontos. Para isso a gente vai usar o til. Ele vai para ela. Então, não sei se vocês repararam aqui, mas desde o início nós temos esse til aqui, mostrando o caminho. Til significa a home do usuário, tá? Isso é útil quando você tiver com um caminho bem longo, que tenha uma pasta dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Se você der cd til, você vai automaticamente para home. Vocês vão ver em próximos tutoriais, próximos vídeos que eu uso essa estratégia para muitas coisas. Tá certo? Então nós voltamos. E agora eu vou mostrar um último caso aqui que é interessante, que é o da... Vou para a pasta 3, tá? E eu vou mostrar como que a gente pode ir da pasta 3 direto para a pasta 2, por exemplo, tá? cd. Então, change directory, né? Troco o diretório. O que eu vou fazer? Só dar um PWD para ficar mais claro esse exemplo. Ó, eu estou na pasta 3.
Para eu ir para a pasta 2, o que eu faria é subir um nível, vir para a pasta aqui que é a Home Student, e depois entrar na pasta 2, certo? Lembra que eu falei que CD dois pontos nós subimos um nível? Então, olha que legal, você pode dar CD, dois pontos para subir um nível e colocar o barra da pasta e digitar pasta. Eu estou na pasta 3, né? Falei que vou entrar na pasta 2. Pasta 2. Repara agora que nós saímos da pasta 3 e estamos na pasta 2. Beleza? Legal? Tá. Então, vou mostrar para vocês um outro comando que é útil, que é o comando clear. E na hora que eu rodar o comando clear, que eu der enter, ele vai apagar tudo que nós digitamos aqui. É só para deixar o terminal mais organizado. Tudo bem? Então, rodei, tá? O terminal está mais limpo, está mais organizado para a gente poder mexer nele tranquilamente. E para última parte que eu gostaria de mostrar aqui para vocês nessa parte é um pouquinho sobre arquivos dentro do como que a gente vê arquivos no terminal, tá? Pode não ser tão útil porque às vezes a gente tem que nem eu estou no WSL, então eu posso abrir no meu Windows, não tem grande coisa, mas às vezes a gente está num servidor e isso é muito importante, tá? Para isso eu vou usar um comandinho que normalmente ele vem já no Ubuntu chamado nano, tá? Então eu posso digitar nano e rodar, ele vai abrir, ó, repara como a tela mudou e tal. Posso digitar aqui então, ó, olá, meu nome é Marcel, enfim, tem várias vantagens. Vou dar um Ctrl X aqui e não salvar, porque o que eu vou fazer é o seguinte, dentro da pasta 2 eu vou criar nano, vou criar o file underline p2.txt. Então vou criar um arquivo chamado file underline p2.txt. E agora, ó, repara que aqui em cima está com o nome, tá? Do arquivo que a gente criou, e eu vou chamar, só escrever novamente a saudação. Olá, meu nome é Marcel. Vou salvar dando Ctrl O, Enter e Ctrl X para eu sair. Esses comandos do Nano, nesse momento, não foquem muito neles, tá? O que é importante é que agora, dentro da pasta 2, nós temos um arquivo que é o file P2, tá? Tudo bem? Aí tem alguns comandos que são interessantes da gente ver. O primeiro é o comando less, file P2. Ele vai mostrar para você como se fosse printando as páginas do seu arquivo, mas esse arquivo nosso só tinha isso. Então é um jeito de você observar o que tem dentro do texto, tá? Ah, gente, para sair a gente aperta a letra Q de quit, tá certo? Outro comando que às vezes é interessante é o comando read. O read mais útil talvez em tabelas, mas o read vai printar as 6 primeiras linhas de um arquivo. Nesse caso só tinha uma linha, não há muito o que ver, tá? Caso você tenha uma tabela, você queira ver o final da tabela, você pode usar o comando tail, né, que vai ver as últimas linhas. Tudo bem? Agora, vou usar um comando com vocês, que é o comando que a gente faz para copiar arquivos, tá? Que é o comando cp. Tudo bem? Então a gente vai usar o comando cp. Para isso, eu vou fazer o seguinte: cd, vou lá na origem, na nossa home, tá? Então mostrar o ls que a gente está aqui e mostrar para vocês, aproveitar que o arquivo, no caso, né, se eu der um ls pasta 2, ele lista tudo que tem dentro da pasta 2, tá? Então o arquivo nosso está no caminho pasta 2, file p2.txt.
Então vamos copiar ele para a pasta 1. Para isso a gente vai usar o copy pasta 2 file e vamos mandar ele para a pasta 1. Vou chamar de file. Lembra que eu estou copiando, é igual o Ctrl C, tá? Quando você usa o Ctrl C no Windows, você não destrói o arquivo, você está só copiando ele para uma nova pasta, que eu vou chamar de file p1.txt. Vou rodar, vou dar um ls pasta 2, só para vocês verem que realmente o arquivo continua lá. E agora eu vou dar um ls pasta 1. E agora a gente tem o nosso arquivo file underline p1. Então o comando cp, que é de copy, é um comando muito útil para a gente copiar o arquivo de um diretório para um outro diretório, de uma pasta para outra pasta. E aqui, repara, gente, como é importante a gente declarar os caminhos de maneira correta. Se você não declara os caminhos de maneira correta, o Ubuntu vai acabar dando erro ou vai acabar mandando o arquivo para um lugar que não necessariamente seja onde você quer. Tá certo? Último comando que eu vou mostrar no tutorial, eu copiei. Agora imagina que eu queira mover o arquivo. Eu queira tirar de uma pasta e mover para outra. Tá? Para isso, eu vou usar o comando mv. Comando move. Tá certo? E vou usar o comando mv e vou mover. Vamos mover o arquivo que a gente acabou de criar na pasta 1, né, que é o file p1. Vamos mover para a pasta 3, chamando ele de file p3.txt. Então, ó, vou repetir o ls na pasta 1 e ele acabou de falar para mim, ó, que não tem mais nada lá. Se eu vim aqui da ls na pasta 3, agora a gente tem o arquivo file underline p3. Legal, gente? Então, falei que era o último comando, mas na verdade vamos só mostrar uma propriedade do ls, né? Lembrando que eu estou na home do usuário, né? A primeira pasta do usuário. Eu vou usar então o ls e usar a propriedade "-r", e você vai ver que ele vai mostrar o seguinte, ó, todas as pastas que nós temos, então, pasta 1, pasta 2, pasta 3, vai mostrar, ó, dentro da pasta 1 não tem nada. Dentro da pasta 2, nós temos o arquivo file p2.txt. E dentro da pasta 3, nós temos o arquivo file p3.txt. Tá? Então é um jeito de você listar tudo que está dentro da pasta que você está vendo. Então, dentro de todas as subpastas. O "-r" vem de recursivamente, ou seja, ele vai checar todas as pastas. Beleza? Bom, parar o vídeo já agora por aqui, porque acho que talvez esteja ficando um pouco longo. Qualquer coisa, manda aí mensagem, qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, gente. Abraço.